Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje o Evangelho mexe com a gente. É importante sempre que ele mexa, para nos acordar para o sentido da vida. Nós estamos apenas de passagem por aqui. Nós não queremos ver isso, mas essa é a realidade. Não sei se vocês já ouviram aquela frase em latim que chama memento mori. Ou seja, que significa, lembra-te que você vai morrer. Então, lembra-te. Isso não quer te tirar a esperança, a alegria. Pelo contrário, quer te fazer olhar para a vida e colocar os pezinhos no chão e viver a vida com sentido, sabendo que um dia a gente vai passar. Porque a morte faz parte da vida. A gente está apenas de passagem para a eternidade. Então, o Evangelho de hoje nos apresenta uma das palavras mais difíceis de Jesus sobre o risco que corremos quando colocamos nosso coração nas riquezas e nos apegamos demais aos bens deste mundo. A gente viu aqui no Evangelho, o homem que tinha uma colheita muito grande, fez uma colheita abundante, e ele aumentou os celeiros e disse, agora eu vou aproveitar a vida, beber, comer. Não pensou que iria morrer. Aquele mesmo dia ele iria morrer. Assim somos nós. Não é que Deus esteja falando e dizendo que a gente não deve aproveitar dos frutos daqui, do nosso trabalho, ter nosso lazer, ter a nossa família. Não é essa a questão. Viajar, não é essa a questão. A questão é bem maior. É onde está a nossa alegria, a nossa felicidade? Nas coisas que passam, porque quando elas passarem, a nossa alegria também vai acabar. Por isso, onde nós estamos colocando o sentido da nossa vida? Jesus então chama esse homem de insensato, tolo, Ou então, podemos traduzir como louco. E o motivo é claro, ele viveu como se Deus não existisse. Ele viveu como se tivesse o controle do tempo, sobre o futuro, sobre a própria vida. Viveu centrado em si mesmo, voltado para o acúmulo, preocupado apenas com o ter e não com o ser. É triste ver alguém assim, Eu sempre visito doentes, vou aos hospitais, às vezes pessoas que estão partindo, pessoas que estão indo, idosos ou jovens que estão doentes. E às vezes a gente vê essa preocupação ainda com as coisas que tem, com os bens que tem. E é importante entregar a Deus tudo isso, porque não vai levar nada, nada. O Papa Francisco uma vez disse que nunca viu um cortejo fúnebre, o caixão indo para o cemitério e atrás o caminhão de mudança, levando as coisas do falecido. Vocês já viram? Eu nunca vi. Se tiver, talvez lá no Egito, que colocavam nas pirâmides os tesouros. Mas quem é que vai levar? Não levamos nada, fica para os outros. Claro que queremos deixar nossos bens para os filhos, queremos deixar alguma coisa para eles, mas na realidade tudo passa, só Deus basta, como vai dizer Santa Teresa d'Ávila. Então esse ensinamento de Jesus é profundo. Às vezes não é o dinheiro que nos domina, mas o apego a tantas outras coisas, o apego aos status, à vaidade, aos títulos, à nossa imagem, ao nosso conforto, à nossa opinião. Nós às vezes somos muito soberbos, somos apegados a tantas coisas. Onde estiver, Jesus vai dizer em outro momento, onde estiver o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E onde está o nosso coração? Está em Deus ou nas coisas? Ou nos meus títulos? Eu sou isso, eu faço isso, eu sou importante. Tudo bobagem, todo mundo vai morrer um dia.
que seja para o serviço, para servir, para ajudar o outro. Muitas vezes vivemos fechados em nós mesmos, olhando apenas para os nossos próprios interesses e nos esquecemos de amar. Que vida mais sem sentido é aquela pessoa que vive sem amar, sem sair de si mesmo, de dar atenção ao próximo, de servir, de cuidar das pessoas ao nosso lado. Que vida sem sentido, passar por essa vida só uma vez e passar sem sentido nenhum, sem alegrias, uma verdadeira alegria, porque colocamos o nosso coração nas coisas fúteis, desnecessárias. O apego revela uma grande ausência de amor, porque quem ama aprende a partilhar. Às vezes o apego é a pessoas também, são as pessoas, nos apegamos, às situações. Quem ama sabe que a vida é dom e que vale mais doar-se do que acumular. Amar é sair de si para encontrar o outro. O egoísmo nos prende, o amor nos liberta. A pergunta que devemos fazer hoje, diante da palavra de Deus, é simples: de que tenho enchido meu coração? O homem da parábola encheu seus celeiros, ou seja, encheu seu coração com bens. E nós, com que temos enchido nossa vida? No final do Evangelho, Jesus nos oferece uma alternativa. Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Eu lembro quando era criança, que a minha catequista, minha mãe, falava que a caridade, o amor é como um tijolinho que a gente ia construindo, né, a nossa casa lá no céu. Cada vez que a gente fizesse algo bom para alguém, esse tijolinho ia lá construindo a nossa casa. E que aí que tinha um homem que era muito rico aqui na terra, mas muito avarento, não ajudava ninguém, que ele morreu. E morreu também um pobrezinho que não tinha nada, mas que fez muita caridade. E aí, quando chegou lá no céu, esse homem rico foi vendo as casas, né, que ele tinha ali, muitas casas bonitas, mas muito casinha simples e pequena. E ele achou, não, minha casa é aquela grandona, né, maravilhosa. E aí São Pedro disse, não, sua casa é aquele casebrezinho ali, né? E aí o pobrezinho que sempre ajudou, que se doou, que amou, uma casa muito bonita. Então, como é que está a sua casa lá no céu? Como é que você está construindo a sua casa, né? A primeira leitura de hoje, no livro de Eclesiastes, nos fala da inutilidade de acumular sem sentido. O autor sagrado chega a dizer que tudo é vaidade, porque tudo passa. Tudo passa. A juventude, a beleza, os bens, a força, os títulos, tudo vai embora com o tempo. O que permanece é o que foi feito com amor. O que permanece é o bem que fizemos. São Paulo nos diz na segunda leitura, aspirai às coisas do alto. Mas nosso olhar está muito aqui agora nas coisas que passam. Devemos viver bem a nossa realidade humana, trabalhar, estudar, viver com nossa família, com dignidade, respeito, mas o nosso coração tem que estar lá nele, com os olhos para o alto em Deus, sem ser alienado, mas com os pés bem fixos aqui na nossa realidade, olhando, buscando as coisas do alto. Não podemos viver como se tudo fosse aqui. Estamos a caminho da eternidade. E essa caminhada deve ser leve, livre, desapegada. Um coração preso às coisas da terra não consegue voar para o céu. Por isso, irmãos e irmãs, que essa palavra de hoje nos liberte de todo apego inútil. Não precisamos de muito para sermos felizes. Precisamos de Deus e da graça de viver cada dia como um dom. Precisamos valorizar o que realmente importa: a fé, a família, os amigos, a partilha, o tempo,
a simplicidade, a solidariedade, tantas coisas boas. Precisamos descobrir ou redescobrir a beleza de uma vida humilde, honesta e aberta ao outro. Precisamos redescobrir isso. É viver com qualidade. A gente fala sempre, viver a vida com qualidade, lembrando só da saúde do corpo. Mas esquecemos da saúde da alma, do espírito. Isso é viver com qualidade. Isso é viver com dignidade. Isso é viver realmente na verdadeira alegria que não passa. E essa verdadeira alegria não é a ausência de problemas, de conflitos, de sofrimento, de dor. Porque a alegria, ela tem raízes em Deus. Concluindo, deixo uma pergunta simples. Antes de fazer a pergunta, eu quero dizer que Deus não condena a riqueza em si. Condena o apego e o egoísmo que faz com que a gente não ajude os outros. Então, concluído, deixo uma pergunta simples para levarmos ao coração nessa semana. Se hoje fosse o seu último dia, o que de fato valeria a pena guardar? Guardem para vocês essa pergunta e levem. Não são os bens, mas os vínculos. Sejamos ricos de Deus, que vivamos com o coração em Deus, que saibamos amar mais do que acumular. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.